Em outubro de 2020, o famigerado anime do Pirata que Estica finalmente chegou à Netflix, trazendo uma nova dublagem muito boa, diga-se de passagem, e levantando novamente o mesmo questionamento que muitas pessoas se fazem até hoje. One Piece. Por quê? Apesar do mangá estar em terceiro na lista de quadrinhos mais vendidos de todos os tempos, perdendo apenas para Batman e Superman, muitas pessoas ainda não entendem o porquê de tanto sucesso. E pior, temem dar uma chance por conta da notória longevidade da obra. Meu nome é Diego, e hoje eu vou contar o que fez de One Piece a minha obra favorita de todos os tempos e tentar explicar de uma maneira simples o que ela faz de tão bem para ter conquistado tantos fãs ao longo de tanto tempo. Zombie, Meisei, Chikara. この世の全てを手に入れた男。海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へ駆り立てた。俺の財宝か？欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 A premissa que dá o pontapé inicial à história não poderia ser mais simples. O mais famoso dos piratas, o único a conseguir superar tudo e todos e chegar à última ilha da Rota Marítima, foi executado. Porém, antes de sua morte, ele prometeu riquezas inimagináveis para aquele que conseguisse encontrar o seu tesouro, o One Piece. Dando início à maior era de piratas já vista, e levando pessoas de todas as idades e lugares aos mares, para tentar ser o novo rei dos piratas. Dentre essas pessoas está o nosso protagonista, Monkey D. Luffy, um jovem de 17 anos que sai em busca do tesouro, não pelas riquezas em si, mas pela liberdade que o título de novo rei dos piratas lhe traria. Vendo One Piece pela primeira vez, é fácil confundi-lo com qualquer outro anime de ação, com personagens simples que buscam ser o mais forte de todos e história pouco profunda. Porém, para tornar-se a febre que é, ele deve ter feito algo diferente, certo? Bom, sim e não. Eu acredito que 3 pontos de sustentação levaram a obra a ser o que ela é hoje, sendo o mais forte deles, sem dúvida, o seu personagem principal. E não, eu não estou falando do Pirata que Estica, e sim do mundo em que ele habita, que sem dúvidas é o mais rico, diverso, incrível que eu já vi em uma obra de ficção. Tá, mas por quê? Começando pelo principal, cabe aqui explicar que o mundo de One Piece é totalmente diferente do nosso, tanto em estrutura quanto nos seus habitantes. A superfície do mundo se baseia majoritariamente em ilhas, possuindo apenas um continente que circunda todo o globo, chamado de Red Line. Cortando a Red Line, nós temos o que é chamado de Grand Line, a rota marítima que não pode ser penetrada pelas laterais, pois abriga faixas de água sem maré e ventos para impulsionar os navios, chamadas de Calm Belt. E é lá onde ficam localizados os mais diversos tipos de ilhas, sendo a última delas aquela onde se encontra o tesouro One Piece. Sendo assim, aquele que busca o tesouro de Roger deve se arriscar a penetrar a Grand Line de alguma forma e percorrê-la por completo, enfrentando cada um dos seus desafios. Com essas duas faixas divisórias, o mundo de One Piece é dividido em 4 mares diferentes, cada um com suas particularidades, enquanto a própria Grand Line é dividida em 2 partes, Paraíso e Novo Mundo, sendo a primeira assim chamada, pois apesar de não ser nada calma, é dito que aquele que consegue superar seus desafios e alcançar a segunda metade, encontra um mar tão turbulento e ilhas tão ameaçadoras que faz a jornada até então não ser nada em comparação. Como se não bastasse, o mundo do mangá ainda é povoado de mistérios que mantém aquele que decide embarcar na obra constantemente investido no que virá a seguir. A história começa séculos após o que foi conhecido como a Grande Guerra, um movimento proveniente da união de 20 países para a derrubada do governo vigente, conhecido como o Grande Reino. Logo após a derrubada deste reino, o mundo entrou no que veio a ser conhecido como o Século Perdido, um período de 100 anos do qual quase todos os registros históricos foram completa e inexplicavelmente apagados da existência pelo novo governo mundial que foi formado pós-guerra. O único meio de adquirir o conhecimento dos fatos ocorridos no período é através de um conjunto de monólitos indestrutíveis conhecidos como Poneglyphs, que se postos juntos, não só revelariam a verdade sobre o século perdido, como indicariam o caminho para a última ilha, a que contém o tesouro One Piece. Temendo que a verdade fosse revelada ao mundo, o novo governo mundial tratou de eliminar qualquer ser que fosse capaz de ler a língua ancestral em que foram escritos os Poneglyphs, com exceção da única pessoa que conseguiu sobreviver, a arqueóloga Nico Robin. Eu poderia ficar horas falando sobre o fantástico mundo da obra, e mesmo assim não seria o bastante. A qualidade da atmosfera criada pelo autor chega a ser inacreditável.
O desenvolvimento desse cenário é feito com todo o cuidado possível ao longo de cada capítulo, de forma a atiçar a curiosidade de uma maneira indescritível. O que me deixa ainda mais maravilhado é saber que, além de um mundo construído de uma forma sólida, a obra ainda é repleta de personagens incríveis que povoam e enriquecem esse mundo já fantástico desde sua concepção, sendo este o segundo ponto de sustentação da mesma. O que nos leva diretamente à pergunta: tá, mas e o pirata que estica? おい待てよルフィ。もう知らん。弱虫が映る。手が伸びた。 No mundo de One Piece, existem estranhos frutos rodeados de mistério, chamados de Akuma no Mi. Apesar de ninguém saber de onde eles surgiram, é de conhecimento comum que aquele que comer um desses frutos obterá algum tipo de poder. Nosso protagonista, Luffy, comeu por acidente o fruto da borracha, transformando toda a biologia do seu corpo. Se lembram que eu falei que One Piece não é simplesmente uma história sobre um protagonista tentando se tornar o mais forte? Bom, não quer dizer que esse fator não esteja presente. Desde o começo da história, Luffy deixa claro seu objetivo em se tornar o mais famoso dos piratas. Pode-se dizer que dentre todos os personagens, o seu arquétipo é o mais parecido com o de outras obras semelhantes, sendo o clássico protagonista ingênuo em busca da realização de um sonho. Felizmente, porém, a obra não se resume somente a ele. Pelo contrário, ela reúne um elenco de personagens dos mais diversos tipos. Temos humanos, ciborgues, sereias e até mesmo furries? Pessoas com as origens e objetivos dos mais variados, escritos com muita profundidade e com arcos narrativos bem trabalhados em sua maioria. One Piece conquistou uma legião de fãs porque tira o seu tempo, afinal de contas quase 1000 episódios não é pouca coisa, para te mostrar todo o passado e a trajetória dos personagens, fazendo você se importar, chorar, torcer e vibrar por eles. Ilha após ilha visitada, nós conhecemos novos personagens pelos quais nos afeiçoar, e eu posso falar com tranquilidade que nenhuma outra obra, seja filme, série, livro ou quadrinho, fez eu me sentir tão próximo das pessoas daquele mundo, considerando-os quase como amigos de longa data. E não é só isso, cada uma das ilhas tem a sua própria particularidade, suas tecnologias, suas regras e seus conflitos, fazendo com que a história nunca pareça repetitiva. Se eu fosse resumir One Piece em uma palavra, seria fábula. A história é o próprio conceito da palavra lúdico, onde, enquanto você se diverte e é entretido com a jornada dos protagonistas, uma história bem maior é contada no background, levando assim ao terceiro ponto que faz do mangá o que ele é hoje, a ambição. O seu medo é compreensível. Embarcar nessa jornada de quase 1000 capítulos pode parecer ameaçador a princípio, mas ao contrário do que muitos pensam, One Piece não costuma enrolar apenas para aumentar a sua longevidade. O caminho é justamente o oposto. O autor, Eiichiro Oda, utiliza-se da possibilidade que lhe foi dada através do sucesso da obra para desenvolver a história de uma maneira que não seria possível em nenhuma outra mídia, aproveitando cada capítulo para expandir mais e mais esse universo e amarrar todas as pontas soltas com muito carinho e cuidado. Em cada uma das sagas, Oda tira o seu tempo para te inserir no dia a dia daquele país, conhecer o background e a trajetória do lugar e seu povo, te fazer se importar. Nenhuma outra obra tocou tanto no meu coração na forma como aborda desde as temáticas mais simples, como amizade e companheirismo, até os temas mais complexos, como racismo e política. Tudo isso com um olhar muito humano sobre cada uma das situações abordadas, te fazendo vibrar com as vitórias e verdadeiramente sentir as perdas e derrotas. Ah, mas me disseram que só fica bom depois do episódio 69.500 e não! É lugar comum achar que a obra só ganhou relevância e atingiu um bom nível de qualidade mais pra frente, quando vamos ganhando uma visão mais ampla do quadro geral e entendendo mais o mundo. Mas a verdade é que foi conquistada em um arco chamado Arlong Park. Ali, nós conhecemos em detalhes a história da navegadora do Chapéu de Palha, Nami, e entendemos através de flashbacks e de diálogos carregados de emoção a verdade por trás de suas ações e suas verdadeiras motivações. Se até então Oda ainda estava encontrando a sua maneira de contar a história, aqui nós vemos um amadurecimento perceptível da narrativa, em um arco que já demonstrava desde então as melhores qualidades de One Piece. E não, esse arco não começa no episódio 69.800 e tralalá, mas sim no 31, se estendendo por 14 episódios cheios de ação, emoção e boas doses de comédia. Sendo assim, a minha recomendação não poderia ser outra. Assista, leia, viva One Piece. Seja através da Netflix, que trouxe 61 episódios da obra com uma excelente dublagem e já tem mais sagas prometidas para 2021, através do Crunchyroll, que possui a obra completa legendada, ou através do mangá, que é distribuído aqui no Brasil pela editora Panini. Tenho certeza que ao dar essa chance,
você vai embarcar em uma das aventuras mais divertidas já escritas e uma jornada completamente sem igual. Como sempre, esse foi mais um Vessel. Não se esqueça de apoiar o canal, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com seu irmão, amigo, conhecido ou papagaio, e de checar o vídeo anterior, onde eu falo sobre a trajetória da DC nos cinemas, com seus erros e acertos. Até a próxima!